Bom dia, bom dia! Cafezinho na mão. Bora dar início à nossa Daily do Vendedor número 6. Vamos falar de venda, vamos seguir falando do Framework Spiced para a gente realmente melhorar nossos resultados em vendas, né? Hoje a gente vai falar sobre Spiced para condução de call, ou seja, você que faz uma call de descoberta na pré-venda, por exemplo, você pode utilizar essa metodologia do Spiced. Nos últimos 2 dias, nós viemos falando aí sobre o Spiced, sobre como utilizar no dia a dia para fazer venda, e agora a gente vai continuar indo mais para a parte de condução de call. Beleza? Então, lembrando que hoje, Daily do Vendedor número 6, com o tema Spiced para condução de call. Né? Lembrando também que a Daily do Vendedor é a minha contribuição para que você consiga bater a meta desse mês e de todos os outros meses que estão por vir. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8h25 da manhã, eu tô aqui com um tema diferente. A gente pode até trazer o mesmo tema, porém com toques diferentes, né? Mas sempre focado aí em ajudar você a continuar vendendo, a fazer mais venda todos os dias. Beleza? Então, bora lá, bora começar. Nosso tempo é curto, rapaziada, então vamos aproveitar o máximo. Bom, recapitulando, né? Nós falamos sobre o Spiced nas últimas 2 deles para condução, na verdade, entendendo mais a parte conceitual, pergunta de situação, levantamento de dor, né, problema, o impacto causado através da sua solução, através daquela dor do lead. Depois nós falamos ali sobre evento crítico do Spiced. Então, evento crítico é o ponto ali onde você entende, descobre se existe algum evento ou a empresa tem algum prazo para resolver aquele problema, né? Ou seja, se você não resolver esse problema até o dia tal, o que acontece? Pô, agora que você me falou que dia tal tem um evento, né? Um evento empresarial, e você precisa ter essas técnicas de venda, ter o teu time afiado para esse evento. O que acontece se você não conseguir ir para esse evento preparado? Então a gente começou a entender ali sobre evento crítico, depois processo de decisão, né? Quem mais além de você toma decisão dentro da empresa? Como funciona o processo de decisão aí dentro da empresa para a gente fechar negócio, tá? Então vocês entenderam ali tudo sobre o Framework Spiced, e agora a gente vai trazer num tom de colocar isso em prática. Ou seja, como eu uso o Spiced fazendo uma call de descoberta? Como eu uso o Spiced fazendo uma abordagem de pré-vendas? Então a gente vai entrar nisso agora. Bom, bora lá. Bom, vocês precisam entender que na hora que vocês vão fazer uma abordagem com um lead, digamos que vamos entrar aqui num cenário outbound. Você vai ligar para uma empresa, para um lead que não sabe quem é você. Tá? Então você trabalha ali numa empresa de software e está fazendo abordagem em uma empresa que vai utilizar a sua solução, mas eles não fazem ideia que você vai ligar. Não é aquele lead inbound que chegou e já está ali no ponto para você ligar. Não, você tem que aquecer esse lead, tá? Então, outbound, primeira coisa, quando a pessoa atender o telefone, você vai se identificar quem está ligando, por que está ligando e o que quer com ela. Então você vai responder essas 3 perguntas que são implícitas na cabeça das pessoas. Aqui é o Diego, eu falo da V8 Sales, eu estou te ligando porque a gente tem ajudado empresas do segmento de tecnologia a escalar a área de venda através de tal solução. E o que eu quero nessa ligação é entender como que você faz aí, como você faz as vendas outbound, para caso faça sentido a gente ir para um próximo passo, uma reunião onde eu vou te mostrar na prática como eu ajudo as minhas operações a escalar em X%, por exemplo. Tá? Então você vai fazer essa abordagem e depois você vai entrar para a parte ali do Spiced, fazendo as perguntas. Vocês precisam entender que pergunta de situação não é pergunta aleatória. O teu framework ele precisa ser desenhado para que você consiga fazer as perguntas certas. Não adianta você fazer pergunta de situação que você não vai usar lá na frente aquela informação para nada.
todas as informações que você extrair, elas devem ser utilizadas em algum momento. Então, situação são fatos, circunstâncias e detalhes do histórico sobre o seu cliente potencial. Então, a situação ela vai definir as ferramentas, as pessoas, a indústria, o cenário da empresa. Elas vão ajudar você a entender qual que é o tamanho da oportunidade, as ferramentas que elas usam, os fatos para determinar se o cliente em potencial é adequado para a sua solução. Então, depois que eu faço a minha breve abordagem ali, recebi o sinal do lead de avançar, aí eu vou fazer perguntas de situação. Usar no máximo 2 ou 3 perguntas fechadas, tá? Um exemplo, eu vou trazer um exemplo prático para vocês aqui também, tá? Vou trazer uma matriz de oportunidades. Imagina que eu pergunto para a empresa, quantas pessoas trabalham na sua empresa? Quantos colaboradores você tem? Tenho 1.000 funcionários dividido em 4 escritórios. Beleza, mapeei que aquela empresa tem 1.000 funcionários. Lembra que essa informação você vai ter que usar depois. Depois eu posso fazer uma pergunta, por exemplo, como que funciona o teu processo de vendas hoje, de inside sales? Como é que você faz venda para os teus clientes? Desde a prospecção até o fechamento. E a empresa vai me falar. Bom, no momento a gente não tem um processo de prospecção definido, os leads chegam inbound, a gente vai, conforme os leads vão chegando, a gente vai distribuindo, nós temos 4 pré-vendas, tem 2 vendedores. Às vezes a empresa ela não vai te dar essas informações detalhadas, então você tem que ir guiando ela, fazendo pergunta de situação para guiar. Mas uma pergunta tem que levar a outra, porque senão você vai fazer perguntas isoladas que não geram conexão e não geram valor com aquele lead. Então, por exemplo, você tem que mostrar também que você conhece aquele assunto que você está falando. Então, você fez uma pergunta de situação, número de colaboradores, perguntou como funciona o processo de venda. Você pode perguntar quantos colaboradores estão nesse processo de venda, quantas pessoas no teu time de vendas. E ela vai te falar. E vocês estão usando algum CRM para fazer a gestão desse processo? E também eles vão te responder, usamos o Pipedrive, usamos o Active Campaign, usamos Exact Sales. Então ele vai começar a te falar quais são as ferramentas que tem na operação. Feito isso, que você entendeu a solução, né, e você fez perguntas de situação que geram valor, você vai começar a levantar dores. Né? Então, por exemplo, deixa eu trazer aqui um exemplo real para vocês. Um problema que é muito comum nas operações de vendas, tá? Vendedor não preencher CRM. Vendedor não bater meta porque não usa direito o CRM. Vendedor não bater meta porque não consegue abordar os leads do jeito certo. Esses são problemas clássicos em qualquer operação de vendas. Eu sabendo disso, eu posso utilizar essas informações que eu tenho a meu favor. Só que eu vou trazer um problema, não vou trazer um problema às vezes tão genérico para aquela empresa. Lembra que eu mapeei a situação? Então, se eu mapeei a situação daquele lead, eu preciso saber trazer uma pergunta relacionada àquela situação que gere um problema. Então, eu vou perguntar para ele, fulano, interessante, tem uma operação robusta pelo que eu estou vendo. Com essa operação, quantos meses você bateu meta no último ano? Nos últimos 12 meses? Ou ainda, com esse processo que você tem, essa operação, tem muito turnover? As pessoas tendem a sair muito, ter uma rotatividade? Com essas perguntas eu estou investigando. Estou fazendo perguntas leves em relação ao problema. É muito mais para ter uma introdução ao problema de fato que existe lá dentro. Porque se ele tem um turnover alto e ele não bate meta há muitos meses, eu sei que ele não bate meta porque não tem consistência e muitas vezes não tem liderança firme para fazer com que os colaboradores evoluam e por isso eles saem. Então olha só que nível de profundidade que eu posso chegar com uma simples pergunta certa. Então no momento que eu entendo ali que a dor daquele lead, tá? Fui lá, fiz as minhas perguntas de problema, a dor daquele lead é que o vendedor ele não preenche CRM, e por não preencher o CRM, no final do mês eles não sabem porque eles não bateram meta.
Eles nunca sabem por que não bateram meta. Então é muito mais um ajuste de comportamento do que qualquer outra coisa. E muitas vezes o vendedor não preenche o CRM ali, não quer dizer que ele faz todo o restante do processo certo. É um sintoma. Ele não preencheu o CRM, é um sintoma de um problema muito maior que pode ter na operação, que pode ser de cultura. Pode ser com falta, às vezes, de conhecimento técnico para aplicar no meio de uma reunião que faz com que o vendedor lá não queira preencher o CRM. Então, o não preencher um CRM não necessariamente é uma dor, é muito mais um sintoma de algo maior. E você, como um bom vendedor, precisa explorar isso durante uma reunião, durante uma call. A gente está falando da call aqui. Então, você levantou que uma das dores é, eu pago caro aqui no HubSpot, no Salesforce, e o meu vendedor ele não preenche certo. E você pode fazer mais perguntas. E você conseguiu mapear por que ele não preenche certo? Você já conseguiu diagnosticar por que ele não está preenchendo certo o CRM? Com essa pergunta, você vai colocar o lead contra a parede para ver se ele tem as respostas. E ele pode te responder, então, não sei, eu não faço ideia, porque não está preenchendo. E aí você consegue ir um pouco mais fundo. Fulano, me diz uma coisa, esses vendedores que não preenchem CRM, eles batem meta com que frequência? Com que frequência eles conseguem bater meta? É muito claro que se o vendedor não preenche o CRM do jeito certo, se ele bate meta, ele não sabe por que está batendo, e se ele não está batendo meta, não sabe por que não está batendo. E eu falo, pior do que não saber por que está dando errado é não saber por que dá certo. Então essa empresa eu já consigo perceber que tem um problema muito grande de cultura, muitas vezes. Porque a empresa vai lá, contrata um CRM muito bom, mas nunca teve cultura de usar CRM, de preencher. Os gestores não entendiam essa necessidade e acabaram não conseguindo passar para os vendedores. E acaba fazendo com que ninguém preencha CRM. Então, quando você descobre essa dor, por exemplo, perda de tempo, eficiência devido à incapacidade de compartilhar, por exemplo, as informações do CRM com o setor de Sales Ops para descobrir por que a empresa não está batendo meta, aí você consegue explorar mais essa dor. Então lembra, gente, você vai começar a realmente mostrar valor para o lead depois que você descobre essa dor. Antes de descobrir a dor, você não gera valor. Então, descobriu qual é a dor do lead, você vai avançar para o impacto. Aí você pode trazer o impacto. Fulano, hoje você está com essa dor que os teus vendedores não preenchem o CRM, você não está conseguindo bater as metas dos meses, e você não sabe por que não está batendo essas metas, inclusive, e quando o vendedor vende, você não sabe por que vende. Isso está faltando informação ali dentro. Agora, a gente organizando a casa, conseguindo trazer essa consciência de que o CRM é crucial e alinhando a técnica de venda dos teus vendedores, é muito provável que você comece a bater meta o quanto antes. E aí você pode, depois de mostrar esse impacto positivo, ajustando esse ponto, você pode fazer perguntas para descobrir um evento crítico. Um evento crítico pode ser, se você está falando com um gestor ali, um gerente de vendas, você pode perguntar para esse gerente, fulano, tem algum grande número que você tenha que atingir esse ano ainda e que você não conseguiu? Tem alguma meta que é muito importante que você precise atingir? Você está tentando descobrir um evento crítico para depois você entender o que acontece se ele não atingir o resultado dele até essa data. Ou se ele atingir o resultado dele até essa data, o que acontece? Digamos que ele fale, daqui 3 meses vai ter o encerramento desse quarter e o CEO já falou que se a gente não bater meta esse quarter, ele vai desmanchar todo o time. Olha o nível de urgência que ele tem. Se eu descubro essa informação, eu falo, fulano, e o que acontece se você bater essa meta no final do trimestre? Qual que é o impacto que isso tem aí, se você bater essa meta? Então eu estou descobrindo o evento crítico e já estou trazendo com esse evento crítico, de novo, o impacto.
Diego, mas pô, o Spiced não fez com situação, problema, impacto, evento crítico, tá voltando para o impacto? Sim, porque o ICE, o impacto e evento crítico, eles não são cronológicos. Você pode fazer uma pergunta ali para entender o evento crítico e voltar para a pergunta de impacto, não tem problema. Lembra, a conversa tem que ser uma conversa com o lead. Não é simplesmente você perguntando, o outro respondendo e ficando aqui. Não, tem que ser uma conversa. Então você descobriu o evento crítico daquele lead, que ele precisa bater meta nesse trimestre, porque senão está acabado o time dele. Você vai perguntar para ele o que acontece se você conseguir bater essa meta. Qual o impacto que isso vai causar na sua operação? Pô, o gestor, o CEO disse que vai liberar mais verba para a gente conseguir contratar mais pessoas, para a gente melhorar os processos. O que eles não querem é que a gente não bata a meta. Então eu já peguei a urgência dele, eu sei que ele tem 3 meses para fazer isso. Ou seja, se ele sair daquela call sem agendar uma reunião comigo, ele está perdendo tempo. Então eu já sei ali que eu vou agendar aquela reunião. E aí, depois que eu descobri o evento crítico, eu vou para o processo de decisão. Fulano, agora me explica, como que funciona o processo de decisão que você tem aí dentro da empresa? Como é que a gente... Pô, vamos lá, você tenha consciência de que precisa resolver essa dor. Você encontrando essa solução, como é que é o processo de decisão para implementar? Uma mentoria, uma consultoria? É rápido? Você tem orçamento para isso? Como é que tá? Então você começa a descobrir como que funciona o processo decisório lá dentro. Às vezes esse gestor ele tem carta branca para fazer isso acontecer. Ou às vezes ele precisa levar para algum comitê, passar para o CEO. Descobrindo isso, você vai tentar trazer para a reunião não só esse gerente, mas sim também o CEO. De algum jeito. Entende? Então, beleza, a gente passou aqui pelo Spiced. Mas, por mais que a gente tenha passado pelo Spiced, quando você vai aplicar esse framework numa pré-venda, por exemplo, depois que você vai ali, levantou a dor, você precisa resumir para o lead, em relação ao teu levantamento ali das informações, para realmente descobrir se é uma prioridade resolver aquele problema. Então, por exemplo, eu descobri que a dor daquele lead é a falta de preenchimento de CRM, porque está fazendo com que os vendedores não batam meta e ele tem que bater meta nesse quarter, por exemplo. Então, eu vou resumir o que eu entendi daquilo ali. Então, fulano, pelo que você me falou, está tendo um problema muito grande com os vendedores que não estão batendo meta, e não estão preenchendo o CRM do jeito certo, você está no escuro, e em 3 meses, caso você não atinja esse resultado, tá tudo acabado. É isso mesmo? Aí ele vai te falar, pô, é isso mesmo, tá acontecendo isso. Se ele começar a viajar, falar muita coisa que tá desalinhado com aquilo, peça para ele priorizar. Porque é muito comum, depois de você levantar uma dor forte do lead, ele começar a desabafar. Então você pede para ele priorizar. Fulano, compreendo tudo isso que você está falando. Vamos priorizar esse problema. Vamos resolver esse problema junto? Vamos priorizar ele. Você vai resumir o que você entendeu, como a gente acabou de falar. E depois você vai trazer um pingo de empatia. Você vai empatizar com ele. Que é o quê? Vai compartilhar a história do cliente, trazendo um storytelling para exemplificar ali uma proposta de solução. Você pode falar, fulano, fica tranquilo. Esse mesmo problema que você está passando, de vendedor não preencher CRM, de não bater meta, não ter número ali, é algo que muitas empresas passam. Inclusive, tem um cliente que eu atendi nas minhas consultorias, que ele passava pela mesma situação. Ele não conseguia segurar o time porque ele não tinha um processo. E eu deixei muito claro para esse cliente na época que ele só vai ter resultado no momento que ele entender que ele precisa ter processos, ferramentas e pessoas capacitadas, a parte de cultura. No momento que esse cliente ele começou a perceber isso, o jogo virou. A gente conseguiu implementar lá um processo eficaz, que realmente funciona, que traz resultado, com discursos de vendas muito bem ajustados e uma cultura de preenchimento de CRM. E essa cultura ela não foi implementada de um jeito difícil. Hoje, essa empresa bate meta 8 a 9 meses por ano. Então eu estou trazendo para ele que uma empresa estava com aquela mesma dor e que depois teve uma evolução. Depois que eu fiz isso, eu posso trazer um impacto para esse lead. E fulano,
ou por essa ótica, o que acontece, né? O que acontece você resolver essa dor? Né? Qual o impacto que tem você resolver esse problema? Ou então, tá claro para você, fulano, qual o impacto que resolver isso vai causar na tua operação? Os colaboradores felizes, com dinheiro no bolso, você com seu emprego garantido, sem ter que ficar dando muita satisfação porque você está batendo meta, tirando essa pressão das suas costas. Eu sei como você pode estar agora ali com essa pressão nas costas, tem que bater meta, tem que entregar resultado, a diretoria cobrando. Então você consegue se empatizar, trazer essa empatia de que você já passou por isso, trouxe uma história de um cliente e trazer o impacto de uma maneira muito leve. E aí, depois disso, usando o evento crítico a seu favor e o processo de decisão, você traz ele para uma reunião de vendas. Né? Então, com esse processo, você vai conseguir agendar mais reuniões. É claro, Diego, não é todo mundo que vai me dar a abertura para fazer todas essas perguntas. Olha, você vai se impressionar se você seguir esse passo a passo. Se você seguir esse passo a passo, fazendo as perguntas certas, o lead, ele vai te ouvir. Eu já cansei de fazer ligação de pré-venda, por exemplo, onde o lead disse que só tinha 5 minutos, não tinha nem 5 minutos para conversar comigo e ficou quase 15 numa ligação. Porque eu soube fazer as perguntas certas, eu soube fazer o levantamento de dor do jeito certo e aquela coisa. As pessoas, elas resolvem o problema o tempo inteiro. A nossa vida é em originar e resolver problemas. O tempo todo tem um problema para resolver. Independente da profissão que você tem. Tem profissões que é só resolver problema. Advogado, médico, por exemplo, é resolver problema o tempo inteiro. E nem são problemas teus, muitas vezes. Mas é resolver problema. Vendedor é resolver problema o tempo inteiro. Então você vai levantar as dores do teu lead, vai ter problema, tem que resolver esses problemas que não são teus. Vai se tornar um problema teu se você não ajudar ele a resolver. Se você não ajuda aquela empresa a resolver aquela dor que você levantou, é um problema teu. Porque tu não vai bater meta, não vai ter dinheiro no bolso. Então, você, vendedor, faça o processo de levantar as dores do jeito certo, faça as perguntas que tem que ser feitas, utiliza um passo a passo, um processo. Mas eu vejo muita gente com o ego inflado falar, eu não preciso de um passo a passo, porque eu sou foda, eu sou bom. Gente, não existe isso. O vendedor que se acha fodão, se acha bom, que não tem um guia para se direcionar, ele vai ficar para trás. É isso que vai acontecer. Ele vai ficar para trás. Porque vai chegar o outro ali que segue processo, utiliza as ferramentas certas, está capacitado e que vai atropelar aquele vendedor ali. Entende? Então, prioriza o seu conhecimento, tenha um framework, use esse processo que a gente falou aqui que você vai começar a ter mais resultado. Eu tenho certeza absoluta disso, absoluta. Porque eu já passei por esse processo de aprender, passei por esse processo de ter que fazer as perguntas certas para os leads, de qualificar para agendar a reunião. Beleza, galera? Então, não esqueça, amanhã a gente vai continuar falando disso, só que voltado para a condução de reunião. Como que a gente conduz uma reunião de venda usando o Spiced? Vai ser muito da hora. Então eu espero vocês amanhã. Essa foi a daily do vendedor número 6. E amanhã eu te espero às 8h25 para a gente ajustar a maneira de como você faz reunião e assim você conseguir vender mais. Beleza? Te espero amanhã, 8h25. Tenha um bom dia.